Saudações imperiais, meus soldados! Aqui que vos fala é Ricardo Belfort Cruz, seu VTuber capitão aposentado que está iniciando uma nova jornada com vocês, enquanto cuido de 5 mini-pets mitológicos. O motivo de criar vídeos como este é porque quero experimentar outros assuntos e outros formatos que não sejam live streams. E falando em live streams, estou ao vivo na Twitch de quinta a terça, a partir das 7 horas da noite. Lá eu faço conteúdos de gameplay e desenho. Se não quer perder minhas lives, me segue na Twitch e fique à vontade para interagir comigo ou com meu público. E, como você deve ter percebido, minha voz já está saindo mais alto aqui. Isso porque eu consegui mexer nas configurações do microfone, inclusive do próprio OBS que eu estou usando aqui para fazer as gravações. Na parte de filtros, para ver se diminuía bastante do ruído aqui sem prejudicar minha voz. E ao que parece, eu consegui. Mas agora vamos para o assunto deste vídeo. Antes que o videogame se tornasse uma indústria multibilionária como conhecemos hoje, antes das disputas comerciais, antes das prateleiras cheias de caixas coloridas, era preciso plantar a primeira semente. Essa semente foi o Magnavox Odyssey. Lançado em 1972, o Odyssey foi o primeiro console doméstico comercial da história. Não era poderoso, não era colorido, não tinha som, mas era algo inédito. Um videogame pensado para entrar na sala das pessoas. O Odyssey foi idealizado por Ralph Baer, engenheiro que acreditava que a televisão poderia ser mais do que um aparelho passivo. Enquanto muitos viam a TV apenas como um meio de transmissão, Baer enxergava interação. Nos anos 60, ainda trabalhando na Sanders Associates, ele começou a desenvolver protótipos de jogos eletrônicos que rodavam diretamente na televisão. Esses experimentos culminaram no que ficou conhecido como Brown Box, a caixa marrom que foi mostrada no episódio anterior, e é o protótipo que daria origem ao Odyssey. Baer não criou os primeiros experimentos eletrônicos da história, mas foi quem transformou a ideia em produto comercial viável. Por isso é lembrado como o pai dos videogames. O Odyssey era extremamente simples, não utilizava microprocessador, funcionava com circuitos eletrônicos dedicados, os cartões inseridos no console não continham código, apenas alteravam as conexões internas. Não havia som, os gráficos eram formas brancas básicas na tela, e para criar cenários, os jogadores colavam películas plásticas sobre a televisão. Era um videogame que dependia tanto da imaginação quanto da tecnologia. E você deve estar se perguntando, por que ele é tão importante? Porque ele provou algo essencial. Videogames podiam ser vendidos para o público comum. Até então, jogos eletrônicos eram experimentos de laboratório ou curiosidades acadêmicas. O Odyssey mostrou que havia espaço para entretenimento interativo dentro de casa. Ele não explodiu em vendas, não virou fenômeno cultural imediato, mas cumpriu seu papel histórico, preparou o mercado e plantou a semente. Enquanto o Magnavox Odyssey tentava convencer famílias a colocarem um videogame na sala, outra frente estava se formando longe das televisões domésticas, os fliperamas. Diferente do ambiente caseiro, os fliperamas não dependiam de imaginação, manuais ou películas na tela. Eles ofereciam algo imediato: jogar, pagar e jogar de novo. Ali, o videogame começava a se sustentar sozinho como entretenimento. Em 1971, surgiu o Computer Space, considerado o primeiro fliperama comercial da história. Inspirado diretamente em Space War, ele levava a experiência dos computadores universitários para o espaço público, bares, shoppings e casas de diversão. Tecnicamente, era impressionante para a época, mas comercialmente, nem tanto. O jogo era complexo demais para o público geral, exigia leitura de instruções e não era tão intuitivo quanto se esperava. Mesmo assim, ele cumpriu um papel fundamental. Provou que videogames podiam ser monetizados fora de casa. O mais importante aqui não é o sucesso do Computer Space,
mas o modelo que ele inaugurou. Nos fliperamas, cada partida tinha valor monetário. O tempo de jogo precisava ser curto. A dificuldade precisava incentivar novas tentativas. O videogame precisava se explicar sozinho. Isso moldaria o design dos jogos por décadas. Enquanto o console doméstico ainda buscava identidade, o arcade já estava encontrando sua lógica de mercado. Nesse início dos anos 70, o videogame estava germinando em dois terrenos diferentes. Em casa, com consoles simples como o Odyssey, nas ruas, com fliperamas como o Computer Space. Ambos ainda eram rudimentares, ambos limitados, mas provando que havia algo ali. E muito em breve, esses dois caminhos iriam se cruzar de forma definitiva. Se o Computer Space mostrou que videogames podiam existir nos fliperamas, foi a Atari que mostrou que eles podiam sustentar um negócio. A Atari foi fundada em 1972 por Nola Bushnell e Ted Dabney, justamente a partir das lições aprendidas com o Computer Space. A principal delas era simples, mas decisiva. O videogame precisava ser entendido em segundos, não em minutos. A Atari nasce com uma mentalidade diferente da maioria dos experimentos anteriores. Nada de controles complexos, nada de instruções longas, nada de abstração excessiva. O objetivo era claro: olhar para a tela, entender o jogo e inserir a ficha. Esse pensamento moldaria não apenas a Atari, mas todo o design de jogos de fliperamas dali em diante. Ainda em 1972, a Atari lança Pong. Tecnicamente, Pong era extremamente simples. Duas barras, uma bola, placar básico, mas sua genialidade estava na execução. Qualquer pessoa entendia Pong instantaneamente, não importava a idade, idioma ou experiência prévia. O resultado foi imediato. Máquinas lotadas, filas nos bares, manutenção constante de tanto uso. Pong não foi o primeiro videogame da história, mas foi o primeiro grande sucesso comercial do setor. E o sucesso foi tão grande que desencadeou um efeito dominó. A própria Atari criou variações, versões para 2 ou 4 jogadores, ajustes de velocidade, pequenas mudanças de regra. Ao mesmo tempo, dezenas de outras empresas começaram a produzir clones, variações quase idênticas, consoles domésticos baseados no mesmo conceito. O mercado foi inundado por jogos e aparelhos que, no fundo, ofereciam experiências muito semelhantes. Aqui, sem perceber, a indústria plantava uma semente perigosa. Crescimento rápido demais, com pouca diferenciação. A Atari não parou no Pong. Ao longo dos anos seguintes, ela experimentou novos conceitos, novos controles, novos temas. Nem todos foram sucessos absolutos, mas ajudaram a estabelecer algo fundamental. O videogame não era mais experimento, era um produto recorrente. E a Atari se tornava, naquele momento, um rosto público da indústria nascente. Dentro da primeira geração de consoles e fliperamas, a Atari representa algo muito específico: a transição do improviso para o planejamento, do experimento para o mercado, da curiosidade para o entretenimento pago. E o Odyssey plantou a semente em casa, foi a Atari que fez o videogame brotar nas ruas. Mas esse crescimento acelerado começava a mostrar sinais de desgaste, e isso teria consequências. O sucesso do Pong e da Atari deixou claro que o videogame não era moda passageira, era mercado. E quando o mercado começa a dar retorno, ele atrai empresas dos lugares mais inesperados. E a Coleco é talvez o exemplo mais simbólico dessa transição. Fundada em 1932, a Connecticut Leather Company, Coleco, começou fabricando produtos de couro. Décadas depois,
Ao perceber o crescimento do entretenimento eletrônico, decidiu apostar nos videogames. Na metade dos anos 70, a empresa lançou uma série de consoles dedicados baseados em variações de Pong, com destaque para o Coleco Telstar. Esses consoles não traziam grandes inovações, ofereciam jogos muito semelhantes entre si, competiam principalmente por preço e disponibilidade, mas cumpriam um papel importante. Mostravam que qualquer empresa podia tentar entrar nesse mercado. Do outro lado do mundo, a Nintendo também observava esse novo mercado com atenção. Fundada em 1889, antes de se tornar sinônimo de videogame, a Nintendo já havia passado por diversos segmentos: carta, cartas de baralho, brinquedos e produtos de entretenimento. Na primeira geração, com o Color TV Game Series, sua atuação ainda era experimental e limitada, com consoles dedicados simples e focado no público japonês. Não havia ainda uma identidade clara, mas havia algo importante: a percepção de que o videogame tinha futuro. Ainda no Japão, outra empresa que entrou cedo nesse mercado foi a Epoch Company. A Epoch tratava os videogames como extensão natural do setor de brinquedos. Seus consoles dedicados eram simples, como o TV Tennis Electro Tennis, acessíveis e pensados para o uso familiar. Assim como a Coleco, a Epoch não buscava inovação profunda, mas sim aproveitar o momento, oferecer alternativas e ocupar espaço nas prateleiras. Com Atari, Coleco, Nintendo, Epoch e tantas outras empresas, o que se via no fim da primeira geração era muitos consoles parecidos, jogos quase idênticos, pouca padronização e consumidores confusos. O videogame havia germinado rápido demais. Embora isso mostrasse força comercial, também revelava fragilidade estrutural. A terra estava cheia de sementes, mas nem todas vingariam. À medida que os anos 70 avançavam, o mercado de videogames parecia crescer sem limites. Mas havia um problema estrutural escondido sob esse crescimento. A maioria dos consoles da primeira geração era dedicada. Jogos fixos no hardware, variações mínimas entre modelos, pouca diferenciação real entre marcas, e o que mudava muitas vezes era apenas o número de modos, o design do aparelho e o nome impresso na caixa. A experiência, no fundo, era quase a mesma. Entre 1976 e 77, o mercado foi inundado por consoles baseados em variações de Pong. Empresas que nunca haviam trabalhado com tecnologia passaram a lançar seus próprios aparelhos. O resultado foi previsível: excesso de oferta, queda de preços, estoques encalhados, consumidores confusos. Alguns historiadores situam essa retratação em 77 e outros em 78. As datas variam, mas o consenso é claro: houve um colapso significativo no mercado de consoles dedicados. Não foi tão devastador quanto o grande crash de 1983, mas foi o primeiro sinal de que crescimento desordenado tinha consequências. O maior erro não foi a existência de muitos consoles, era um modelo fechado. Se o consumidor comprasse um console dedicado, ele ficava preso àquela experiência. Quando surgia outro aparelho com mais jogos, a sensação era de obsolescência imediata. O mercado precisava de algo diferente, precisava de flexibilidade, de longevidade e permitir que os jogos fossem trocados sem trocar o aparelho. E essa solução já estava prestes a surgir. Então, o mini crash não matou a indústria, mas encerrou uma fase. A era dos consoles dedicados mostrava seus limites. A semente havia brotado, o mercado existia, agora era hora de crescer de verdade.
Isso só seria possível quando o videogame deixasse de ser fixo e se tornasse programável. Agora, vou falar das características e tecnologias da primeira geração de consoles para entender os seus limites. E é preciso olhar para o que havia dentro desses aparelhos. E o que havia era extremamente simples. A maioria dos consoles da primeira geração não possuía um microprocessador. Isso significa que não havia software programável, não havia código sendo executado, não havia memória como entendemos hoje. O funcionamento era baseado em circuitos eletrônicos dedicados. Cada jogo era literalmente parte do hardware. O console não rodava o jogo, ele era o jogo. E no caso do Magnavox Odyssey, os chamados cartões inseridos no aparelho não continham dados. Eles apenas alteravam conexões internas, redirecionavam circuitos, modificavam pequenas regras. Não havia ROM, não havia armazenamento de programa, era pura engenharia elétrica. Com o sucesso de Pong, surgiram chips específicos para reproduzir esse tipo de jogo. Um dos mais populares foi o AY38500, usado em diversos consoles domésticos da época. Esses chips já vinham com lógica de jogo embutida, variações pré-definidas e suporte para diferentes modos. Isso facilitou a produção em massa e também acelerou a saturação, porque, no fundo, muitos consoles eram tecnicamente quase idênticos. Os gráficos eram formados por sinais eletrônicos simples. Na tela, barras retangulares, pontos luminosos, linhas básicas. Nada de sprites complexos, nada de cores reais no início. E o som, quando existia, era rudimentar. Geralmente um simples bip. E os controles normalmente utilizavam potenciômetros, botões giratórios que ajustavam valores elétricos. Era por isso que em jogos como o Pong, a movimentação era suave, contínua e limitada a um eixo. O design do controle refletia diretamente a limitação técnica. Todas essas restrições moldaram a experiência. Jogos simples, mecânicas diretas, pouca variação, repetição inevitável. Mas também criaram algo importante: clareza. A primeira geração era minimalista por necessidade. E essa simplicidade foi o que permitiu que o público entendesse o videogame pela primeira vez. O grande problema era que essa tecnologia não permitia evolução real sem trocar o aparelho inteiro. E foi exatamente essa limitação que levou à próxima revolução: consoles programáveis, cartuchos intercambiáveis e microprocessadores. A primeira geração mostrou que o mercado existia, mas a tecnologia ainda precisava alcançar a ambição. E com isso encerro o episódio 2 da História dos Videogames. Espero que tenha entendido a minha proposta com essa série. Mais uma vez, você consegue ver que uma longa estrada foi percorrida até chegar onde estamos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal e ative a notificação para não perder os vídeos ou os VODs que eu lançar aqui. E eu faço lives na Twitch de quinta a terça a partir das 7 horas da noite. Me siga lá e não perca as minhas lives. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo ou live. Fique com Deus e até lá!